Começa aqui o Religare, Conhecimento e Religião. Nós damos início à segunda parte da entrevista sobre o tema Cristianismo e Cultura. O padre José Tolentino Mendonça continua conosco. Ele é biblista, teólogo, ensaísta, veio de Portugal e está aqui conosco no Religare. Mais uma vez, seja bem-vindo e muito obrigado. Obrigado também eu. Bom, você pode entrar em contato com a nossa equipe, acompanhar o programa, acessar os vídeos através da nossa página na internet. O endereço é www.tvhorizonte.com.br/religare. Você pode também entrar em contato com a nossa equipe através das redes sociais, basta buscar pela expressão Religare, Conhecimento e Religião. Bem, eu gostaria de, nesta segunda parte da nossa entrevista, me concentrar em dois temas. Diálogo com a arte e depois sobre o seu trabalho específico, a sua pesquisa, né, o seu cotidiano como biblista, né, o seu interesse nessa temática. Qual que é a importância do diálogo da Igreja com as artes? É uma importância fundamental, porque de facto o homem tem três caminhos para chegar a Deus. Tem o caminho do bem, e no bem há tantos caminhos, mas no fundo resume-se ao amor. Deus é amor e na experiência que fazemos do amor, na sua diversidade, nós tateamos o mistério de Deus. O outro caminho transcendental é a verdade. E de facto na sede de verdade e na verdade revelada, o homem encontra a revelação do próprio Deus. Mas há um outro caminho, que é o caminho da beleza. E, de facto, sem a beleza, o cristianismo corre o risco de ficar apenas uma realidade sociológica. Porque a beleza é uma via necessária para a construção da própria experiência religiosa. Porque o coração humano tem sede de beleza. E a gente pergunta, e como é que essa beleza se manifesta? A beleza manifesta-se pelo assombro, pelo espanto. Isto é, na vida de cada um de nós precisamos do contacto com uma realidade que fere o nosso coração pela sua grandeza, pela sua beleza, pela sua luz, e que cria em nós um desejo de ser, uma paixão de ser. É interessante a frase que Jesus utiliza: quando eu for elevado da cruz, atrairei todos a mim. É a linguagem da beleza, porque a beleza é aquilo que nos atrai com os seus laços. Ora, uma via, que foi uma via desde sempre da experiência cristã, é a via da beleza. De facto, Jesus também diz, eu sou o belo pastor. Quer dizer, a beleza é um caminho para Deus. E nesse sentido, os artistas são nossos mestres. Porque um artista, mesmo sendo ateu, ele é um operário do espiritual. Porque aquilo com que ele trabalha é com o invisível, é com o inaudível. E nesse sentido, nós precisamos de uma relação, precisamos de olhar, de aprender, de comunicar, de criar amizade, porque penso que temos muito a ganhar nesse ensinamento que os artistas, de uma forma muito natural e rica, trazem aos cristãos. Mas uma questão nisso que o senhor acaba de falar, né? O Cristo na cruz, que diz que, né, atrairá todos a si. Qual é a beleza da cruz? A beleza desse belo pastor, né, na cruz? É uma beleza paradoxal a cruz. E é muito interessante ter feito essa pergunta, porque a beleza como via para Deus não é uma beleza epidérmica, não é uma beleza ornamental, mas é uma beleza capaz de dizer a contradição do destino humano. Se quisermos, é também uma beleza atravessada pelo mistério da cruz. É uma beleza que traz em si a complexidade, o silêncio, o enigma do ser humano. Mas isso nós encontramos os grandes romances, os grandes poemas, a grande pintura, a grande música. Conta isso, conta a grande dor de ser, as perguntas que não têm resposta em nós. E tudo isso
é a matéria com que a arte se alimenta e também com que a experiência religiosa se alimenta. Por isso, falar da arte e falar da experiência religiosa é, no fundo, falar de dois caminhos muito próximos e muito irmãos. Sim, a arte, ela expressa muito do religioso, né? Podemos fazer um caminho pela história da arte, mas isso não é possível nesse momento. Mas o que desse religioso, né, tanto penetra esse mundo da arte? Porque Ou informa esse mundo da arte? Isso é muito verdade. E se nós fizermos o exercício de pensar, por exemplo, na arte ocidental, grande parte das criações artísticas são sobre o religioso. É porque a arte não fica a trabalhar as verdades penúltimas. Ela quer trabalhar as verdades últimas. E, nesse sentido, a arte precisa também da religião. Isto é, precisa daquele horizonte final, completo, total, de sentido do destino humano, que é tão próprio da experiência religiosa e que a religião pode comunicar à arte. Nesse sentido, penso que não é por acaso, ou não é só porque a Igreja, num certo período histórico, fazia muitas encomendas aos grandes artistas, mas é porque a própria arte precisa ela própria de se questionar com as grandes questões. E aí a religião e a experiência religiosa entram como parceiros naturais e indiscutíveis. Então, cultivar a espiritualidade é cultivar também o belo? Essa dimensão da beleza? Não pode ser de outra maneira. Não pode ser de outra maneira. Porque a espiritualidade precisa da contemplação, da admiração, do espanto. E a espiritualidade vive da epifania. Quer dizer, uma espiritualidade que conta só com aquilo que tem é uma espiritualidade pobre e autocentrada. A espiritualidade, no fundo, o que é que tem de ser? Tem de ser uma exposição de si, uma abertura confiante ao mistério. E, nesse sentido, aquilo que os artistas fazem também vai muito nessa linha. Quando um compositor está a criar uma canção, ele começa por se colocar à escuta do silêncio. Quando um pintor quer criar uma representação, um quadro, ele tem de estar à escuta do invisível. E então nós percebemos que aquilo que é próprio da espiritualidade, de certa forma, é a mesma gramática com que operam os artistas. Nesse sentido, eu gosto muito de uma frase de um grande teólogo do século XX, Hans Urs von Balthasar, que dizia isto: se calhar nós temos de ouvir mais os poetas e os artistas, porque eles, na sua arte, fazem o grande comentário à procura espiritual do homem contemporâneo. Vamos nos aproximando do tema do segundo bloco, sobre a Bíblia, né? Sua pesquisa, sua experiência como biblista, exegeta, né? Como é que a Bíblia, né, se aproxima desse tipo de experiência, né, que tem também o artista com as suas questões e com seu modo, né, de se aproximar da realidade, de compreender a realidade? Há um grande poeta inglês, William Blake, que diz uma frase muito iluminante. Ele diz: a Bíblia é o grande código da cultura ocidental. E, de facto, a Bíblia tem tudo. A Bíblia é um atlas iconográfico, é um livro de imagens, é uma biblioteca de imagens. A Bíblia é um teatro de personagens. Dificilmente é possível criar uma nova personagem que não tenha alguma coisa de uma personagem que já está na Bíblia. De certa forma, a Bíblia é também um livro de sons, um livro de música, um livro de odores. Os grandes pintores, o Chagall, por exemplo, dizia isto: o que eu faço é molhar os meus pincéis na Bíblia e depois pintar. Porque ele colhia a inspiração no texto bíblico. Então, a Bíblia e a arte têm uma congenialidade extraordinária, porque a Bíblia
é um grande código, é seminal, é inspiradora de tantas aventuras artísticas e o que é muito interessante, não só aventuras de crentes, mas também aventuras de não crentes. O que mostra como a Bíblia é uma ponte fundamental para o diálogo com a cultura contemporânea. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, mas você continua acompanhando o Religare daqui a pouco. Voltamos já.